Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estava me lembrando, quando eu trabalhava com telecomunicações, alguns anos atrás, nós tínhamos um cliente que o telefonista, ele era cego, ele não enxergava, então tinha uma mesa especial para ele, uma mesa de telefonista. O telefonista, ele tem uma mesa especial onde ele atende as ligações, ele transfere as ligações, e por ele ser cego, a mesa dele, ela era diferenciada. Quando ele apertava um botão, ela falava o que estava acontecendo, se era uma ligação de entrada, se era uma ligação de saída, se era um ramal, se era interno, enfim. Ele conseguia transferir aquelas ligações a partir de um comando de voz. Porém, um dia, ele começou a mexer nas configurações daquela mesa, sem enxergar, e sem querer ele trocou a linguagem do português, colocou em holandês. Então ele não conseguia entender nada. Ele fazia tudo errado porque ele não conseguia entender nada. Ele transferia as ligações erradas, ele derrubava as ligações, desconectava as pessoas porque ele não estava conseguindo entender o que aquela mesa estava falando para ele. Porque isso acontece conosco, na verdade. Todas as vezes que a gente não escuta bem, todas as vezes que a gente não entende bem aquilo que nos falam, a gente acaba fazendo errado, a gente acaba falando errado, a gente acaba executando errado. Aquela famosa brincadeira, por exemplo, do telefone sem fio. Quem que nunca brincou de telefone sem fio na infância, não é verdade? A gente está de um lado e as pessoas vão falando alguma coisa, alguma frase no nosso ouvido, só que chega outra coisa totalmente diferente na última pessoa que escutou, mas é muito diferente, não é assim algo parecido, não chega totalmente diferente. Por quê? Muitas vezes a gente não escuta direito e a gente acaba falando de forma errada. A gente acaba falando e fazendo as coisas de forma errada. Nas nossas vidas acontece isso também, não é verdade? Quantas vezes, meus irmãos, a gente não escuta a palavra de Deus, a gente não escuta a voz de Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, e acabamos fazendo de forma errada, e acabamos falando de forma errada. Quantos casais, quantas famílias, quantas pessoas hoje que tiraram Deus da sua vida, que tiraram Deus das suas vidas e por isso estão completamente perdidas, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. A gente vê isso hoje em dia, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, tantas pessoas desnorteadas, sem saber para onde ir. É como se a gente pegasse um GPS e colocasse em japonês, não entendesse nada o que aquele GPS está falando e a gente fica totalmente perdido. Quantas pessoas perdidas hoje não estão escutando direito, não estão escutando a voz de Deus, retiraram Deus das suas vidas. Quantas vezes nós fazemos assim, fechamos os nossos ouvidos e não escutamos direito? E porque não escutamos direito, acabamos fazendo errado, acabamos falando errado. Um surdo, por exemplo, um surdo de nascença, muitas vezes ele não é mudo, mas ele nunca escutou uma voz, então ele também não sabe falar. Geralmente o surdo de nascença acaba também falando com muita dificuldade, porque não escutou, porque não escuta e acaba fazendo de outra forma, de outra maneira. No Evangelho de hoje nós vemos isso. Jesus estava ali passeando com seus discípulos, andando pelo mar da Galileia. Uma multidão estava seguindo e trouxeram para ele um surdo que falava com muita dificuldade. Provavelmente devia ser um surdo de nascença porque não conseguia falar também, ou era gago, ou falava com muita dificuldade. Jesus pega esse surdo e leva à parte, tira do meio daquela multidão. E Jesus pega um pouco da sua saliva, coloca na língua daquele surdo, coloca também as suas mãos no ouvido daquele surdo, olha para os céus, suspira e fala éfeta, que quer dizer abre-te. E no mesmo instante, aquele surdo e mudo começou a escutar e começou a falar. E aqui é uma coisa interessante que Jesus pede para que ele e para aquelas pessoas não comentem isso com ninguém. E por mais que Jesus falasse isso com essas pessoas, mais elas falavam. Gente, imagina, uma pessoa que nunca escutou, que nunca falou direito, de repente, quando ela é curada, Jesus pede para que ela não fale.
Ela nunca falou, ela nunca escutou, mas quando ela é curada, Jesus pede para que ela não fale, para que ele não divulgue essa cura. Conosco muitas vezes acontece ao contrário, né? Nós que escutamos todo dia, nós que escutamos a palavra de Deus, ele nos pede ao contrário que a gente fale, que a gente proclame, que a gente evangelize. Sabe aquela pessoa lá do seu trabalho, sabe a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Jesus nos pede que a gente evangelize, que a gente fale, porque a gente fale daquilo que a gente escuta. E aí muitas vezes a gente se fecha, a gente se cala. Acontece ao contrário. Com aquele surdo-mudo, era para ele se calar e ele falava. Conosco é para a gente falar e muitas vezes a gente se cala. Muitas vezes a gente se cala. Por quê? Porque não estamos escutando direito. Porque realmente estamos fechando os nossos ouvidos para a voz de Deus. Meus irmãos, que hoje possamos pedir que o Senhor toque nos nossos ouvidos para que a gente escute a sua palavra. Que a gente verdadeiramente possa escutar a palavra dele e a gente possa anunciar tanta gente precisando, tanta gente hoje precisando de uma palavra, precisando escutar isso, que Deus é amor, que Deus nos ama. Não façamos como a maioria das pessoas tem feito, que a gente não se cale, que a gente fale. Para isso é necessário configurar, como aquela história que eu contei do cego que configurou a sua mesa por uma outra língua. É hora de configurarmos a Cristo, configurar, né, os nossos ouvidos para que a gente escute verdadeiramente o próprio Deus que nos fala diariamente. Fique com Deus, foco, força e fé.